Isso, aí é importante fazer uma distinção básica entre patriarcado e matriarcado. Parecem duas palavras iguais, mas na verdade elas significam coisas absolutamente diferentes. Então, quando a gente diz patriarcado, nós estamos falando de um sistema social estruturado hierarquicamente, em que predomina absolutamente o masculino. Sim. Numa sequência hierárquica em que, claro, tem o patriarca, tem os subordinados e tem os escravos, que são, né? Mas as mulheres fazem parte do nível dos escravos. Eles são serviçais, as mulheres servem a essa hierarquia. Então, nesse sentido, arqué, que é o sufixo que forma a palavra patriarcado, ele fala de domínio. Tá. Quando a gente fala em matriarcado, se a gente lê daqui para trás, a gente diz, então era um período em que as mulheres mandavam. Equívoco. Isso é um grande equívoco. O matriarcado, se é que ele existiu de verdade, porque eu pessoalmente eu não acredito que existiu uma época em que as mulheres mandavam. Né? Na verdade, o que existia era uma sociedade organizada em torno da figura materna, como todos os animais, é a fêmea com a sua cria, era a mulher com a sua cria, né? que constitui o núcleo de qualquer grupo social, né? O lar, até hoje é o lar, né? Onde homens e mulheres eram igualmente honrados, onde ambos tinham a sua expressão e o seu valor e a sua importância. Então, havia uma igualdade, sim, apesar das diferenças. Então, eu acredito mais nessa visão, onde homens e mulheres, eles tinham o mesmo peso, vamos assim dizer, então, ou estavam no mesmo nível de igualdade, aonde o feminino, ou a essência da mãe, que vem aí a palavra matriarca, né? A essência da mãe era que prevalecia. Como se fosse também a presença dos anciões, das anciãs, ouvir o conselho, e não a impetuosidade do masculino, como a gente vê posteriormente. Que vem aí, eu acho que, também não sei se entra aí um pouco a parte de guerras. Aí eu digo assim, que nessa sua frase, você já colocou uma série de desvios, uma série de preconceitos, porque quem diz que as mulheres não são impetuosas? Quem diz que a impetuosidade é uma característica dos homens e dos guerreiros? Quem diz que todos os homens são guerreiros? Quer dizer, a gente pode fazer, entendeu? Então, assim, como é que a gente entende um grupo centrado na mãe? A mãe é a terra que nutre, que dá a vida, entendeu? Que agrega, tá? Que inclui. Então, essa qualidade, o arqué de matriarcado significa na origem, como arquétipo, como, né? Entra na formação dessas palavras. Então, na origem, a mãe. Bom, isso é um dado, todo mundo sabe que tudo começa com uma mãe que tem o seu filho, ou a sua filha, que tem a sua cria. Na origem, a mãe. Na origem da vida está o nascimento. O nascimento é um evento que tem como lugar a mulher. Então, nesse sentido, existe a ideia, a energia do feminino é absoluta. Sim. Né? Não quer dizer, primeiro assim, hoje nós sabemos da participação do homem nesse universo, mas naquele momento, naquela circunstância, aquele universo é feminino. Ok. Por quê? Alguns dizem, nossos ancestrais não sabiam da participação do homem. Eu diria assim, mesmo que soubessem, porque pessoas que convivem intimamente com animais sabem da cópula, sabem da participação de ambos. Os nossos antepassados que viviam no mundo natural junto com os animais, eles deviam saber isso, né? Só que isso não tinha nenhum impacto social, isso não significava nada.
O homem e a mulher copulavam, a mulher engravidava, ela paria, ela tinha os seus filhos e os filhos eram dela. Ninguém tinha dúvida. Todo mundo é filho da mãe. Mas não sabe quem é o pai, muitas vezes. Às vezes não sabe. Então, para identificar o pai, precisou se criar algo que é artificial em princípio. Porque não tem um teste de maternidade, só existe teste de paternidade. Também não tem como negar que a criança não saiu da barriga da mãe. Exatamente. Porque toda a sociedade viu essa criança ser gerada durante 9 luas. Exatamente. Que não são 9 meses, né? São 9 luas. Né? Que é uma coisa muito interessante. E isso tudo traz uma reverberação interna em tudo. Isso. Então, qualquer homem, até hoje, qualquer um, esteve por um período imerso no mundo da mulher, no mundo feminino, no mundo da mãe. Não é da mulher, é no mundo da mãe. No mundo feminino. Porque ele passou 9 luas dentro do campo energético do corpo da mãe. Agora, Mônica, estão dando sinal que a gente tem que parar porque os nossos comerciais têm que entrar. Então você fique aí, pegue o seu papel, o seu lápis, anote as dúvidas, porque se você não está com... Eu estou com muitas dúvidas, porque ela bagunçou a minha cabeça e o meu coreto. Você também deve estar. Então escreve, nós vamos ter, a Mônica vai estar recebendo o seu e-mail e vai estar respondendo, como eu também, sobre qualquer dúvida e qualquer orientação que você. Até daqui a pouco, meu querido amigo internauta.